Ok, senhores, estamos de volta para o nosso segundo bloco desta última aula do curso objetivo de Direito Contratual. Estamos conversando sobre o artigo 571, que inaugura essa disciplina jurídica acerca dos efeitos da locação, identificando que se a locação for por prazo determinado, antes do prazo, o locador não pode pedir a devolução do bem, antes do prazo, o locatário não pode devolver o bem, salvo se arcarem ali com a multa contratual e o ressarcimento das perdas e danos. O legislador, no parágrafo único, complementa dizendo que o locatário gozará do direito de retenção enquanto não for ressarcido. Então, quando o legislador diz aqui que o locador não pode reaver a coisa alugada durante o prazo determinado, se não ressarcindo ao locatário as despesas, as perdas e danos, parágrafo único, o locatário tem direito de retenção até que essas perdas e danos sejam pagas, ou seja, de reter o bem, de segurar o bem até que seja devidamente indenizado. Vamos aqui para os demais artigos do contrato de locação. Artigo 572, se a obrigação for de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis. Então, é o locatário que quer sair antes do prazo e tem que pagar lá uma multa fixada nos aluguéis remanescentes. O juiz entende que essa indenização é excessiva. Ele pode reduzir equitativamente o valor da cláusula penal. Isso aqui é uma cláusula penal. Lá no estudo das obrigações, a gente aprende que a cláusula penal pode ser reduzida equitativamente pelo magistrado. É o que o artigo 572 está confirmando. Artigo 573, a locação por tempo determinado cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado, independente de notificação ou aviso. Então, eu não preciso notificar, eu não preciso avisar se a locação é por prazo determinado. Acabou o prazo, cessou o contrato. Agora, se, fim do contrato, o locatário continua na posse da coisa e o locador não oferece oposição, então presume-se que a locação foi renovada por prazo indeterminado. Por prazo indeterminado é o que nos diz o artigo 574 do Código Civil. Professor, e se o locatário não restituir a coisa? E se ele for notificado para devolver o bem e não devolver? E aí? Qual que é a consequência disso? Primeiro, entenda que nesse caso, se o locatário não devolve o bem, uma vez notificado ali, uma vez extinto o contrato, ele estará abusando da confiança e a posse passará então a ser precária. Ele passará a ter posse injusta, portanto, e com isso arcará com as perdas, com as deteriorações, ainda que não culposas, ainda que acidentais. Durante o contrato, a posse dele é justa e de boa fé. Por isso que, analisando o res perit domino, eventual perda, deterioração, recairá sobre o locador. Mas a partir do momento em que o locatário tem que devolver o bem e ele não devolve, a posse passa a ser injusta, porque precária e de má fé, porque ele sabe do vício, evidentemente, de tal modo que passa a responder objetivamente pelos danos, pelas perdas e danos, pela perda, deterioração do bem. Mas não só isso. Artigo 575, se notificado o locatário não restituir a coisa, pagará enquanto tiver em seu poder o aluguel que o locador arbitrar e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Então ele vai ter que pagar um aluguel arbitrado pelo locador e passa a responder pelo caso fortuito força maior. Passa a responder objetivamente pelos danos. Parágrafo único, se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. Então, assim como acontece na cláusula penal, que pode ser reduzida equitativamente, esse aluguel arbitrado pelo locador pode também ser reduzido equitativamente se o magistrado entender que ele é abusivo. Artigo 576,
A coisa locada pode ser vendida, professor? Pode, pode. Olha só, artigo 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada cláusula de sua vigência, no caso de alienação e não constar do registro. Então, a coisa alugada ela pode ser vendida. E detalhe muito importante, como regra, o adquirente não precisa observar o contrato. Então, ele pode, por meio de denúncia, determinar a extinção do contrato. Perfeito? Detalhe importante, a coisa locada pode ser vendida. Pode ser vendida e o adquirente não estará obrigado, pelo contrato que foi celebrado, salvo se as partes convencionaram a cláusula de permanência do contrato em caso de alienação do bem e essa cláusula foi registrada. Em se tratando de bens móveis no cartório de títulos e documentos, em se tratando de bem imóvel no registro imobiliário. Ok? Parágrafo 1º, o registro a que se refere esse artigo será o de títulos e documentos do domicílio do locador, quando for coisa móvel, e será o de registro de imóveis da respectiva circunscrição, quando imóvel. Parágrafo 2º, em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, se não observado o prazo de 90 dias após a notificação. Tá? Então, assim, o adquirente pode despedir o locatário, se não houver essa cláusula de permanência em caso de alienação e devidamente registrado. Aí o alienante pode despedir, o adquirente, melhor dizendo, o comprador, por exemplo, pode despedir o locatário, mas ele terá que notificá-lo, dando prazo de 90 dias para essa desocupação em se tratando de bem imóvel, Últimos artigos para passarmos ao contrato de empréstimo, porque o tempo urge, Artigo 577, morrendo o locador ou o locatário, transfere-se aos herdeiros a locação por prazo determinado. Então, a locação ela não é personalíssima. A locação não é um contrato pessoal, intuito personae, não. Ela é impessoal. Não à toa, falecendo o locador ou locatário, o contrato será transmitido aos seus herdeiros quando a locação for por tempo determinado. E, finalizando, artigo 578, salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção no caso de benfeitorias necessárias ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador. Perfeito? O artigo 578, ele nos apresenta aqui, de certo modo, uma exceção ao 1219, porque ele diz o seguinte, que o locatário, ele tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, tem direito de retenção, tem direito a levantar as outuárias e levar consigo quando for possível, mas especificamente sobre as úteis, ele terá esse direito de indenização e de retenção se forem feitas com expresso consentimento do locador. Então ele coloca aqui um se, criando aí uma situação excepcional em relação à regra que está prevista lá no artigo 1219. Ok? Contrato de empréstimo. Também uma grande fonte da obrigação de restituir. Nesse caso, pode ser tanto de restituir coisa certa, como de restituir coisa incerta. Você sabe muito bem o que é um contrato de empréstimo, aquele através do qual um sujeito entrega gratuitamente, em regra, um objeto para outra pessoa que se compromete a restituir. Perfeito? Agora, existem duas espécies de empréstimos reguladas pelo Código Civil. São eles o contrato de comodato e o contrato de mútuo. O contrato de empréstimo dispensa aqui maiores explicações conceituais, até por conta do nosso tempo. Mas perceba, existem duas espécies previstas no Código Civil: comodato e o mútuo. Nós vamos falar sobre elas. Mas desde já, qual é a diferença básica
entre o contrato de comodato e o contrato de mútuo, enquanto subespécies do contrato de empréstimo. O contrato de comodato é o empréstimo de coisa infungível e inconsumível. É o que a gente costuma chamar de empréstimo para uso. Por quê? Porque eu vou lhe emprestar uma coisa certa, determinada, né, infungível, inconsumível, você vai usar e vai me devolver exatamente a mesma coisa. Vai ser um contrato de comodato, contrato de empréstimo para uso, contrato de empréstimo de coisa infungível ou inconsumível. Já o contrato de mútuo, o contrato de mútuo é o contrato de empréstimo para consumo. Por quê? Porque aqui eu estou emprestando uma coisa fungível e consumível. Eu estou lhe emprestando algo que você vai consumir. E ao final do contrato, você vai me devolver algo diferente, né? Não exatamente aquilo que eu te emprestei, mas na mesma quantidade, qualidade e características, né? É, por exemplo, o caso do contrato de empréstimo de dinheiro. Estou te emprestando aqui 3 notas de 100. Você não vai me devolver exatamente essas 3 notas de 100. Você vai usar esse dinheiro, você vai gastar esse dinheiro. E ao final do contrato você vai me devolver o mesmo valor. Por isso, contrato de empréstimo para consumo. Para consumo. Empréstimo de bem fungível e consumível, chamado de empréstimo de consumo, porque o mutuário ele consumirá o objeto e depois devolverá outra coisa da mesma espécie, quantidade e qualidade. Perfeito? Existem algumas características que são comuns ao mútuo e comodato. Quais? São contratos unilaterais. Então, somente o comodatário, somente o mutuário é que são devedores. Devedores do quê? Da restituição. Da mesma coisa, no caso do comodato, ou de outra coisa, da mesma espécie, quantidade e qualidade, no caso do mútuo. Só o comodatário, só o mutuário é devedor. Então, esses contratos, eles são contratos unilaterais. São contratos gratuitos e eu coloco em regra, por quê? Porque o mútuo, nós veremos daqui a pouquinho, pode ser oneroso. Já explico. Mas, como regra, são contratos gratuitos. Reais, porque se aperfeiçoam na entrega do bem, na tradição, e não na convenção, não no acordo de vontades, não na manifestação das vontades. Perfeito? São contratos reais, portanto, que se aperfeiçoam na entrega. E contratos informais seguem, portanto, a regra prevista no artigo 107 do Código Civil, que é a regra da liberdade de formas. Especificamente com relação ao contrato de comodato, acabei de dizer, é o empréstimo de uso, por meio do qual alguém entrega coisa infungível a outra pessoa para que ela utilize o bem e, ao final, devolva, né, o mesmo bem. O mesmo bem. Então, é um empréstimo para uso. A doutrina reconhece excepcionalmente a possibilidade de comodato de bem fungível. Excepcionalmente. Como, professor? Como, por exemplo, o empréstimo de frutas raras para ornamentação. O fruta é bem consumível, né? É bem fungível, mas são frutas raras aqui e que eu estou lhe emprestando para ornamentação. Você vai me devolver exatamente as mesmas. Ou o empréstimo de algumas garrafas raras de uísque, né? Mas vocês não vão tomar uísque. É só para a amostra, só para um evento, enfim. E você vai me devolver exatamente as mesmas garrafas, que serviram ali como decoração. Mas aqui é uma situação excepcional, porque o comodato é empréstimo de bem infungível para uso. Artigo 579 nos dá esse conceito. Comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perfaz-se com a tradição do objeto. Artigo 582, o comodatário é obrigado a conservar a coisa, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la, senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além
de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Então aqui o legislador ele coloca umas regras que serão impostas ao comodatário. O comodatário ele tem que conservar o bem, como se fosse seu, Ele tem que usar o bem para a finalidade para a qual foi contratado, de acordo com a natureza do objeto. E tem que restituir o bem. O comodatário constituído em mora, além de responder agora pelas perdas, pela deterioração, mesmo que decorrente de caso fortuito ou força maior, porque ele se torna possuidor de má-fé, ele ainda terá como consequência a obrigação de pagar um aluguel. Aí deixa de ser gratuito, né? Que agora você vai pagar um aluguel arbitrado pelo comodante. Lembrando que se esse aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, o magistrado poderá reduzi-lo equitativamente, né? Artigo 583, se correndo risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Veja bem, durante o contrato, o comodatário ele só responde por aquilo que ele der causa através de uma conduta culposa. Ele não responde pelo caso fortuito ou força maior, aplicação do princípio do res perit domino. Ele só responderá inicialmente pelo caso fortuito e força maior se ele estiver em mora. Mas o legislador nos apresenta aqui uma situação muito excepcional em que o comodatário responderá pelo caso fortuito ou força maior mesmo durante o contrato. Quando? Quando, numa situação de perigo, ele salvar as coisas que lhe pertencem em detrimento do objeto do comodato. A ideia é a seguinte: você tem que cuidar do objeto do comodato como se fosse seu. Na verdade, você tem que cuidar melhor do objeto do comodato do que os seus. De tal modo que numa situação de perigo, primeiro você salva o objeto do comodato, depois vai salvar os seus próprios objetos. É o que o legislador está nos dizendo aqui no artigo 583. Se correndo risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Artigo 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e o gozo da coisa emprestada. As despesas que você fez para usar o carro que eu te emprestei. Colocou lá aluguel, colocou lá combustível, enfim. Pedágio, isso você não pode cobrar de mim, isso é óbvio, né? É o que o legislador está aqui nos informando. O comodatário ele não pode cobrar do comodante aquilo que ele gastou para usar o bem, para gozar do bem. Não confunda isso com benfeitorias, tá? Porque o comodatário, enquanto estiver ali durante o contrato, ele é um possuidor de boa-fé. E ele terá direito à indenização das benfeitorias necessárias, úteis e a levantar as voluptuárias e levar consigo, além do direito de retenção, à luz do artigo 1219. Sobre o contrato de mútuo. Contrato de mútuo é o empréstimo de coisa fungível e consumível, ou seja, é o empréstimo para consumo. As partes do contrato são mutuante, aquele que empresta, mutuário, aquele que toma emprestado. A coisa emprestada será consumida pelo mutuário, né? Corrige aí, pelo mutuário, e desaparecerá, devendo ao final do contrato devolver outra coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade. Artigo 586, o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Artigo 587, esse empréstimo, olha só que detalhe importante, esse empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário.
por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Então veja, enquanto na locação transmite-se apenas posse, enquanto no comodato transmite-se posse, no mútuo a entrega do bem transmite o domínio. Passa a ser seu e você vai gastar. Depois você vai me devolver algo da mesma natureza, mesma quantidade e qualidade. Mas há transmissão de propriedade na entrega do objeto do mútuo. Detalhe importantíssimo para a prova, hein? Que atenta a esse aspecto. Artigo 590, o mutuante pode exigir garantia da restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica. Aqui uma regra de proteção do mutuante. Antes da devolução, o mutuário sofreu um revés financeiro, está ruim das pernas. Pois bem, nesse cenário, o artigo 590 nos informa que o mutuante pode exigir uma garantia real, fidejussória, de que será restituído. E se essa garantia não for prestada, a gente vai ter uma situação de antecipação de vencimento, conforme depreendemos lá das regras do direito obrigacional. Artigo 591, destinando-se o mútuo a fins econômicos. E aqui vem um detalhe importantíssimo. Eu disse para vocês que o comodato é um contrato gratuito, até porque se você está me pagando, pelo objeto infungível que eu lhe entreguei, não é comodato, é locação. O comodato ele é gratuito. O mútuo ele é gratuito em regra, porque é um contrato de empréstimo, mas o mútuo pode ser oneroso. É o que a gente chama de mútuo feneratício, como acontece no empréstimo de dinheiro a juros compensatórios. O mútuo feneratício é um contrato de empréstimo oneroso. Oneroso por conta da previsão dos juros remuneratórios, dos juros compensatórios. Essa aqui é uma situação muito excepcional que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas e que nas aulas de fato jurídico eu também costumo comentar. Regra geral, se o negócio jurídico é unilateral, ele é gratuito. Se ele é bilateral, ele é oneroso. Mas aqui nós temos um exemplo de um contrato unilateral, porque só o mutuário deve, mas que é oneroso, em razão da previsão dos juros. Perfeito? E é sobre isso que o legislador está dizendo no artigo 591. Destinado o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos os juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o artigo 406, permitida capitalização anual. Artigo 588, detalhe aqui muito importante também, mútuo feito à pessoa menor. Você se lembra o que é uma obrigação natural? Obrigação natural. Obrigação natural, lá do direito das obrigações, é aquela que não é dotada de exigibilidade. É uma situação em que nós temos débito, mas não tem responsabilidade. Ok? Uma situação que nós temos débito sem responsabilidade. Ou seja, o sujeito deve, mas ele não pode ser cobrado. Ele não pode ser cobrado. Uma situação de Schuld sem Haftung. Sem Heftung, como alguns pronunciam. Schuld sem Haftung. Débito sem responsabilidade. O sujeito deve, mas ele não pode ser cobrado por isso. Um dos exemplos de obrigação natural está previsto aqui no artigo 588. É o contrato de mútuo feito à pessoa menor. Olha o que o legislador nos diz no artigo 588. O mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daqueles sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido, nem do mutuário e nem dos seus fiadores. Então, ele não pode ser cobrado, ele não pode ser exigido coercitivamente. Por isso aqui nós temos um exemplo de obrigação natural. Mas existem algumas exceções, o artigo 589 nos apresenta. Cessa a disposição do artigo antecedente, ou seja, poderá ser exigido, poderá ser cobrado o mútuo, se a pessoa
de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, o ratificar posteriormente. Então, se depois o representante ratificar o contrato. Se o menor, estando ausente essa pessoa, né, que é por ele responsável, se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais. Se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, mas, em tal caso, a execução do credor não lhe poderá ultrapassar as forças. Inciso 4, se o empréstimo reverteu em benefício do menor, isso fica provado de forma inequívoca. Inciso 5, se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. Então, aqui algumas situações excepcionais em que, muito embora o empréstimo tenha sido feito à pessoa menor, ele poderá ser exigido. Mas, como regra, o mútuo à pessoa menor, sem a autorização do seu representante, do seu assistente, é uma obrigação natural, porque, a despeito do débito, não poderá ser exigido. Não poderá ser exigido coercitivamente. Artigo 592, não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será, inciso 1, até a colheita, porque não é só dinheiro, né? Pode ser grão, até a colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo como para a semeadura, de 30 dias, pelo menos, se for de dinheiro. 3, do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível. Então, aqui para a situação de mútuo por prazo não convencionado, o legislador me traz aqui algumas regras, né? Algumas regras sobre o prazo para a exigibilidade desse mútuo. Perfeito? Em paralelo, veja aqui algumas diferenças e semelhanças entre os contratos de locação, comodato e mútuo. Locação não é empréstimo, óbvio. Comodato e mútuo são empréstimos. A locação ela é onerosa, porque tem uma contraprestação lá através do aluguel. O comodato é gratuito. O mútuo pode ser gratuito ou oneroso. Locação é de bem infungível. Comodato também é de bem infungível. O mútuo é de bens fungíveis. A locação transfere posse, o comodato transfere posse, o mútuo transfere domínio, conforme nós vimos agora há pouco no texto da lei. A locação é bilateral, o comodato é unilateral, o mútuo é unilateral. Perfeito? Agora, nossa aula vai ficar um pouquinho maior hoje, porque eu ainda tenho que falar do contrato de depósito. Então a gente vai estourar aí um pouquinho o limite de 30 minutos por bloco. Perfeito, vamos lá. Sobre o contrato de depósito, última figura que nós vamos analisar nesse curso de Direito Contratual. Contrato de depósito é aquele através do qual uma pessoa entrega certa coisa a outra para que essa outra pessoa conserve o bem, guarde o bem e o conserve, devolvendo-o ao final do contrato. Contrato de depósito é aquele através do qual uma pessoa chamada depositante entrega um objeto móvel e corpóreo a outra depositária para que o guarde, conservando-o e devolvendo-o quando solicitado. Artigo 627, pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até o depositante o reclame, até que o depositante o reclame. Artigo 628, o contrato de depósito ele é gratuito, em regra, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial ou se o depositário o praticar por profissão. Veja bem, com base nesse artigo 628, a gente percebe que o contrato de depósito ele é bifronte. Por quê? Porque, embora em regra gratuito, ele pode também ser oneroso. Ele pode ser gratuito ou oneroso a depender da vontade das partes. Eu posso lhe entregar um objeto para que você guarde sem qualquer contraprestação. Ou você pode exigir um valor, para guardar e conservar esse objeto que me pertence. Como no caso daqueles cofres em estabelecimentos bancários, como é o caso de estacionamentos também. Então, o contrato
de depósito ele é bifronte, porque ele pode ser oneroso ou gratuito. Ele é personalíssimo, intuito personae. Sim, por quê? Porque ele é fundado na confiança. Ora, eu estou lhe entregando o objeto porque eu confio em você para guardar o bem. Então, ele é um contrato personalíssimo, ele é um contrato intuito personae. É um contrato real, porque se aperfeiçoa na entrega do objeto, independente do acordo de vontade das partes. Temporário, né? Temporário, porque vai durar por um certo tempo, determinado ou não. E informal. Sobre essa informalidade, aí tem uma certa discussão. Por quê? Porque o artigo 46, ou melhor, o artigo 646, ele diz que o depósito voluntário provar-se-á por escrito. E aí vem o problema, porque alguns entendem, à luz do artigo 646, que se o depósito ele é provado por escrito, então ele é formal. Então ele é um contrato formal. Então, só que o legislador está dizendo que ele será provado por escrito. E lá nas aulas de fatos jurídicos, a gente distingue a forma ad probationem e a forma ad substantiam. E quando a gente fala em requisito de validade, forma como requisito de validade, a gente está se referindo à forma substancial. Ou seja, aquela forma que é da substância do negócio jurídico e, se não for observado, ele será nulo, à luz do artigo 166, inciso 4, como é o caso da escritura pública para contratos que envolvam alienação de imóvel de valor superior a 30 vezes o salário mínimo. Lá a forma é substancial. Aqui o legislador está me dizendo que o depósito será provado por escrito. Então essa forma escrita aqui ela é ad probationem, o que nos leva à conclusão de que ela não influencia na validade. Por isso disse agora há pouco ali, que ao menos no meu modo de interpretar, fundado evidentemente na melhor doutrina, o contrato de depósito ele é informal. Existem algumas espécies de depósito. O depósito ele pode ser voluntário, quando decorre da vontade das partes, ou necessário. Quando necessário, o depósito será legal ou miserável. Já vamos entender o que é isso, depósito miserável, né? Ainda, o depósito, ele pode ser regular ou irregular. Regular é a regra, porque o depósito é de bem infungível. O depósito é de bem infungível. Afinal, você vai me devolver aquilo que eu lhe entreguei. Eu te entreguei para conservar, eu te entreguei para guardar. E você vai me devolver esse bem. Então, regularmente, o depósito é de bem infungível. Excepcionalmente, entende-se que o depósito pode ser de coisa infungível. E aí ele será chamado de depósito irregular, porque a coisa será consumida pelo depositário. É bem fungível, bem fungível. Só que assim, com a devida vênia, nesse caso, entendo eu que não é mais depósito. É o quê? É mútuo. Porque se eu estou lhe entregando um objeto que você vai consumir e depois me devolver algo da mesma natureza, quantidade e qualidade, então eu estou te emprestando por meio de contrato de mútuo, né? Mas fala-se aqui desse depósito irregular, principalmente por conta do depósito de dinheiro, né? Depósito de dinheiro em estabelecimento bancário. Mas entenda, regularmente, bem infungível, porque é o que eu entrego é o que me vai ser devolvido. Então, bem infungível, depósito regular. Excepcionalmente, depósito irregular, depósito de bem fungível. Mas que tanto se assemelha ao mútuo que o legislador ele nos diz que esse depósito infungível, esse depósito irregular, melhor dizendo, de bem fungível, será regulado pelas regras do contrato de mútuo. Perfeito? Depósito voluntário é aquele que decorre da vontade das partes e sobre ele, artigo 642, o legislador nos diz aqui, ó, o depositário não responde pelos casos de força maior, mas
para que se valha da escusa terá de prová-los. Então, no contexto do depósito voluntário, que é aquele fruto da vontade das partes, por prazo determinado ou não, o depositário, ele não é dono. A coisa perece para o dono, nós sabemos. Por isso, o legislador mantém a regra de que o depositário não responde pelo caso fortuito ou força maior. O depositário não responde pelo caso fortuito ou força maior. Mas ele tem que provar. O ônus de prova é dele. Para se escusar da responsabilidade, ele tem que fazer prova de que realmente o evento foi inevitável e não tinha como proteger o bem, não tinha como preservar o bem, não tinha como conservar o bem. Foi uma situação imprevista, inevitável, em que o objeto não tinha como ser preservado. Então, esse ônus da prova recairá sobre o depositário. O artigo 636, ele está relacionado ao 642. Pode parecer estranho, porque eu comecei pelo 642, mas eu entendo que a ordem melhor seria essa mesmo. Porque no 636, o legislador diz o seguinte, que se o objeto perecer por caso fortuito ou força maior, enquanto estava na posse do depositário, e o depositário receber outro em substituição, ele vai ter que entregar esse outro para o depositante, bem como os direitos que teria contra o terceiro. Por exemplo, imagina um seguro, que o depositário tem. Então a coisa pereceu por caso fortuito, força maior, ele não responde, prova que realmente pereceu por caso fortuito ou força maior, mas em razão do seguro ele recebe ali um determinado valor. Esse valor tem que ser repassado para o depositante, é o que o legislador está nos dizendo. O depositário que por força maior houver perdido a coisa depositada e recebido outra em seu lugar, é obrigado a entregar a segunda ao depositante e ceder-lhe as ações que, no caso, tiver contra o terceiro responsável pela restituição do primeiro. Artigo 643, o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provierem. Então, o que o depositário gastar com a conservação do bem, ele terá de ser ressarcido pelo depositante. E o 644, o depositário poderá reter o depósito até que lhe pague a restituição devida, o líquido valor das despesas ou dos prejuízos que se refere ao artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas. Então, veja bem, o legislador no 643 diz que o depositário tem direito a ser ressarcido das despesas que ele teve com a conservação do bem, e ele pode reter a coisa até que essa reparação, até que essa indenização lhe seja paga. E se o depósito for oneroso, o depositário também poderá reter o bem até que a retribuição devida lhe seja paga. O depositário tem direito de retenção à luz do que dispõe o Código Civil. Sobre o depósito necessário, senhores, depósito necessário é aquele que é obrigatório, aquele que não decorre da vontade das partes, decorre da lei ou de uma situação excepcional, imprevista, que obriga o possuidor do bem, o proprietário do bem, a entregar a outra pessoa que talvez ele nem conheça, para que essa outra pessoa guarde, para que essa outra pessoa o conserve. Isso é o que a gente chama de depósito necessário. Mas eu disse para vocês que o depósito necessário, ele pode ser de duas órbitas, né? Vamos voltar aqui, ó. Depósito voluntário, decorre da vontade das partes. Necessário, pode ser legal ou miserável. Qual é a diferença entre esse depósito legal ou depósito miserável? Legal, molezinha, é aquele que decorre da lei. Artigo 647, é depósito necessário o que se faz em desempenho de uma obrigação legal. Inciso 2, depósito miserável. O que é isso, professor? É aquele que se efetua por ocasião de uma calamidade, como o incêndio, a inundação, o naufrágio ou o saque. Ou seja, é aquele depósito que eu celebro
entregando uma coisa que me pertence ou que está na minha posse para outra pessoa que talvez eu nem conheça, mas por conta de uma situação de perigo, conta de uma situação de calamidade, um incêndio, uma inundação, um naufrágio. Isso é o que a gente chama de depósito miserável. Artigo 651. O depósito necessário não se presume gratuito, tá? O depósito necessário, ele não é gratuito. Na verdade, a gente não presume que ele é gratuito, que ele seja gratuito. Na hipótese do artigo 649, a remuneração pelo depósito está incluída no preço da hospedagem. Hospedagem, professor? Como assim? Sim. Além desse depósito legal, além do depósito miserável, o legislador ele ainda fala sobre uma outra situação de depósito necessário, que é que decorre de hospedagem. Quando eu me hospedo em determinado lugar e lá eu guardo os meus pertences, a minha bagagem, o legislador considera que o hospedeiro seja uma espécie de depositário. Então ele vai considerar essa relação jurídica em relação à guarda e conservação da minha bagagem como uma relação de depósito. Vejamos aqui, ó, artigo 649. Melhor dizendo, né? Artigo 649. Aos depósitos previstos no artigo antecedente é equiparado das bagagens dos viajantes ou hóspedes nas hospedarias onde estiverem. Os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas nos seus estabelecimentos. Então, o hospedeiro ele responde como um depositário pelas bagagens guardadas ali dos seus hóspedes ou viajantes. 650 cessa, no caso do artigo antecedente, a responsabilidade do hospedeiro, né, dos hospedeiros, se provarem que os fatos prejudiciais aos viajantes ou hóspedes não podiam ter sido evitados. Reforçando que mesmo o depositário não responde pelo caso fortuito, não responde pela força maior. Perfeito? Esse nosso último bloco, muito maior do que o de costume, mas para a gente encerrar, então, esse nosso curso de Direito Contratual. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprovado a metodologia e, dessa maneira, não deixem de conferir os outros cursos disponíveis aí na nossa plataforma. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia ao longo dessas 12 aulas. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.